Nesse vídeo vou te mostrar de maneira simples como é possível ganhar entre 3 e 10 mil reais ao trabalhar no ramo mais rentável da indústria da beleza, designer de sobrancelhas. Não estou falando de micropigmentação, nanofios, nanoblend ou qualquer técnica invasiva. É totalmente viável obter uma boa renda como designer de sobrancelhas, especialmente quando combinado ao poder dos tratamentos naturais. É como unir o útil ao agradável. As clientes, além de saírem com o design feito a cada sessão, suas sobrancelhas ficam cada vez mais bonitas, volumosas e saudáveis. E isso leva as clientes a valorizarem mais o seu serviço, a se fidelizarem, a indicarem você e te reconhecerem como uma referência na área. Já vou te adiantar que essa explicação não segue um padrão que talvez você esteja acostumado a ver por aí. Não é mais uma promessa de crescimento de pelos em tantos dias, em dias contados, ou simplesmente oferecer um spa de sobrancelhas com argila e design estratégico e pedir para a cliente higienizar as sobrancelhas em casa. Prometer resultados milagrosos ou seguir um trabalho sem embasamento e clareza do que se faz não contribuirá para o seu crescimento no longo prazo. Isso não te ajuda a fidelizar clientes valiosos e não destaca você nesse ramo. A menos que você busque apenas uma renda extra, o objetivo do curso Modo Sobrancelhuda é garantir o seu crescimento constante, reconhecimento e valorização como designer de sobrancelhas. Eu busco pessoas que estão comprometidas com resultados sólidos e crescentes ao longo do tempo, que desejam elevar seus ganhos e encantar seus clientes, que buscam se sentir valorizadas e admiradas pelo que constroem. E como que você pode ganhar de 3 a 4 vezes mais do que uma designer comum? Oferecendo uma solução. Quando uma cliente procura seu espaço apenas para arrumar as sobrancelhas, ela pode escolher qualquer profissional. Mas se surgir qualquer imprevisto ou um ajuste de preço, ela pode facilmente te trocar por outra concorrente. No entanto, ao entregar uma solução real, tudo muda. Mas não é apenas qualquer solução. Ela deve escancarar bons resultados e ser verdadeiramente duradoura. E é nesse ponto que o jogo se inverte. Agora, não é mais você que precisa da cliente, é a cliente que precisa de você para resolver o problema dela. Você se torna a escolha dela e no subconsciente é armazenada como sua profissional favorita. E é isso que eu vou te ensinar ainda nesse vídeo. Mas antes eu quero que considere o impacto de se destacar no cenário da beleza. Em meio a um mercado onde muitas pessoas passam anos presos à mesma rotina, com agendas lotadas, altos níveis de estresse e ganhos limitados, ou também o contrário, continuam com a agenda vazia, oferecendo os mesmos serviços, sem perceber que estão presas numa rotina que não as valoriza. Esses profissionais têm dificuldade em elevar a percepção do seu trabalho. Alguns estão tão imersos na rotina que mal têm tempo para aprimorar técnicas e estratégias, resultando em ganhos limitados e uma exaustão constante. Outros simplesmente não enxergam que estão estagnados, culpando o mundo, os clientes ou a falta de um espaço requintado, sem tomar medidas para mudar o jogo e obter melhores resultados. Eu imagino que você não queira seguir por esse caminho, não é mesmo? Daqui a alguns anos, olhar para trás e perceber que poderia ter feito diferente. Saber que sua realidade poderia ter sido outra se você fosse reconhecida e valorizada na área de sobrancelhas. E não adianta passar horas rolando fotos de sobrancelhas no Instagram e Facebook, imaginando como seria incrível criar sobrancelhas volumosas, impecáveis e naturais, ou assistir tutorial após tutorial, porque só o conhecimento solto e aleatório não vai fazer
com que seus resultados se concretizem. Você precisa, além de aprender técnicas certas e exclusivas de maneira organizada para facilitar ali sua aprendizagem, ter também orientações e acompanhamento contínuo para conseguir evoluir na perfeição do seu trabalho e assim conquistar cada vez mais clientes de valor. E você deve estar se perguntando se esse método é para você. Aqui eu vou esclarecer para quem é e para quem não é esse método. Esse curso ele é para você se seu amor pelas sobrancelhas naturais é evidente e a ideia de criar sobrancelhas impecáveis, preenchidas e volumosas te empolga. É para você se você se sente desanimada e não se reconhece trabalhando com sobrancelhas marcadas e artificiais. Também é para você se já tem experiência e trabalha com sobrancelhas há anos, mas deseja aumentar sua base de clientes, agregar mais valor ao seu negócio e conquistar clientes que te valorizam e te pagam bem. Se você é iniciante, novata no ramo e quer começar a construir uma carreira e viver de sobrancelha, tornando-se referência na área, esse método também é para você. Agora, se você busca apenas uma renda extra e pretende fazer isso até mesmo no conforto da sua casa, esse método também é para você. Se você já tem um trabalho convencional e procura uma oportunidade no universo da beleza, que seja de alto potencial de crescimento, com baixo investimento inicial e que possa ser aplicado rapidamente, esse método também é para você. Agora eu vou dizer para quem que não é esse método. Esse método não é para quem quer possuir apenas um conhecimento superficial de designer de sobrancelhas. Não é também para quem quer aprender técnicas invasivas como micropigmentação, nanoblend e fio a fio. Não abordamos esses assuntos dentro do método sobrancelhuda. Não é para você se você deseja realizar procedimentos invasivos e que utiliza técnicas de dar forma às sobrancelhas através de rena e coloração exagerada, entregando resultados artificiais. Não é para você que está satisfeita com a maneira com que você faz as sobrancelhas atualmente e provavelmente não aplicaria nada de novo. Esse método não é para pessoas que veem as sobrancelhas apenas como um serviço básico e complementar, porque aqui não é para quem quer ser só mais uma que arranca pelos. Aqui é para quem realmente quer se destacar. Agora eu vou compartilhar alguns resultados do meu trabalho, para que você veja como os clientes ficam após o acompanhamento e fidelização, desde aquelas com sobrancelhas grossas e cheias até aquelas com sobrancelhas finas, ralas ou falhadas. Essas sobrancelhas a gente conseguiu estimular o crescimento dela. Em 3 meses a gente já teve o resultado final. Aqui a cliente chegou com a sobrancelha totalmente afinada e ela tinha um potencial muito grande de crescimento e a gente fez esses estímulos para recuperar e fortalecer os fiozinhos dela. Essas sobrancelhas a gente conseguiu reconstruir e recriá-la em 4 meses. Essa outra aqui, a cliente, ela não acreditava que era possível mais trazer suas sobrancelhas de volta, deixar volumosas, porque já tinha muito tempo que ela usava dessa forma e ela realmente se surpreendeu e amou o resultado final dessas sobrancelhas. Essas sobrancelhas a gente já levou um pouquinho mais de tempo, já tem uns 6 meses aí que a gente está estimulando o crescimento dela, porque ela realmente foi muito judiada, muito prejudicada. E também tem o fator de ciclo de crescimento de cada pessoa para ter o resultado. E além disso, o fator idade e várias outras coisas que, como eu disse, a gente acaba avaliando e dando uma posição de resultado esperado para cliente ali no atendimento. E, além disso, eu quero dividir alguns depoimentos que recebo das minhas alunas depois de fazerem parte do método sobrancelhuda. Esses depoimentos ilustram a transformação e o impacto que a minha abordagem tem tido na vida delas. Vou ler alguns aqui para vocês. Prestem atenção no que essa aluna disse. Eu cobrava R$ 25 em um designer com rena e hoje o valor do meu atendimento é R$ 60. Praticamente tripliquei meu faturamento e eu nunca imaginava que poderia cobrar esse valor em uma cidade tão pequena.
Eu era cheia de crenças limitantes e entregava um atendimento comum para todas. O curso foi um divisor de águas. Essa outra aluna aqui. O treinamento foi uma bênção na minha vida. Eu estava super perdida, seguindo um monte de dicas e não saí do lugar. Depois que comecei a ativar o modo sobrancelhuda para reconstruir sobrancelhas, os resultados começaram a aparecer. As clientes ficam tão felizes que saem me indicando para todo mundo e minha agenda não fica vazia. Consegui triplicar o valor do atendimento, cobro R$ 90 e elas pagam rindo. Ainda dizem que não tem ninguém que consegue fazer as sobrancelhas como eu aqui na cidade. Sou eternamente grata por me transformar em uma profissional tão disputada e bem paga na profissão através do modo sobrancelhuda. Esses são apenas alguns depoimentos que eu recebo e vou deixar vários outros aqui na tela se você tiver a curiosidade de ler sobre o que os alunos estão falando sobre o método. Mas o que aconteceu comigo? Por que eu entrei nesse mundo das sobrancelhas? De onde é que veio a minha história? Só para você entender o contexto, eu já tive um salão de beleza muito movimentado. Eu atendia uma grande variedade de clientes, fazia de tudo um pouco. Manicure, pedicure, sobrancelhas, maquiagem e até cabelo. Eu estava começando minha jornada ali como empreendedora, mas antes disso, eu já tive diversos micronegócios extras. Eu reinventava para ganhar uma renda, porque na época eu era muito nova e ninguém me dava oportunidade de emprego. Eu já havia experimentado até revender Avon. E quem que nunca teve um parente envolvido nesse tipo de negócio, não é mesmo? Mas voltando ao assunto, o tempo se tornou um grande desafio. O salão era pequeno e eu utilizava uma bancada para todos os tipos de serviços. Então, constantemente, eu precisava mudar os produtos de bancada. Os clientes acabavam esperando mais do que o previsto, porque tinha uma diversidade de procedimentos que eu fazia e, às vezes, eu me sentia completamente perdida e desesperada. Eu começava cedo e terminava tarde, exausta, sem energia para qualquer outra coisa. Eu fiquei assim nesse ciclo por um bom tempo. Me lembro de um sábado à noite, já era tarde mesmo da noite, e eu atendi uma cliente para fazer uma maquiagem. E ela não estava acostumada com esse tipo de serviço. Então, seus olhos lacrimejavam, estragando 3 vezes seguidas o meu trabalho de maquiagem. E no final, quando ela chegou o momento de me pagar, eu me senti profundamente desvalorizada pelo esforço enorme que eu tinha dedicado ali. E foi naquele instante que eu percebi que isso não era mais para mim. O que eu mais almejava era trabalhar com tranquilidade e ser valorizada pelas minhas clientes, tendo controle sobre os meus horários sem estar presa a uma carga de trabalho esgotante e aquela pressão também constante, sabe? Então eu decidi deixar de lado outras técnicas, como manicure e pedicure, por exemplo, por serem mais trabalhosas e cansativas. A maquiagem, apesar de ser uma paixão, eu não me alinhava com aquela rotina que eu desejava. Era noites e final de semanas constante trabalhando, então eu também resolvi abandonar. E assim eu optei por focar exclusivamente nos trabalhos de sobrancelha, um procedimento que eu enxerguei que era rápido, lucrativo e flexível em termos de horário. Mas apesar dessa decisão, foi um período muito turbulento. Mesmo eu tendo vislumbrado o potencial promissor que eu tinha dessa profissão, eu ainda carregava crenças limitantes que me pressionava a uma ideia de que deveria fazer faculdade, a convicção de que esse trabalho ele não me traria dinheiro suficiente. E aí eu entrei na faculdade, conciliando com os atendimentos de sobrancelha, mas ao ver tantas pessoas formadas enfrentando dificuldades para encontrar emprego, eu desisti no segundo ano. E aí eu optei por focar no empreendedorismo, abandonando a faculdade e continuando como designer de sobrancelhas. No entanto, surgiu uma dúvida.
eu pensei como que eu poderia ganhar bem trabalhando apenas com sobrancelhas. Foi então que, ao ouvir um podcast de um indivíduo muito notável, ele disse algo que ficou gravado em mim. Ele disse assim: enquanto vocês não pararem de buscar por coisas gratuitas, apenas por coisas gratuitas, né, e a pagar o preço pelo que vocês querem, vocês nunca alcançarão o próximo nível. Aquelas palavras me impactaram profundamente. Eu refleti sobre o porquê de eu estar estagnada por tanto tempo e encontrei a resposta. Eu relutava em investir em mim mesma. As pessoas, elas têm coragem de pagar mensalidades de universidade por anos, compram itens supérfluos, mas elas hesitam em investir o básico para progredirem. Eu consumia conteúdos gratuitos na internet, embora fossem valiosos, mas eles não me levariam a um novo patamar. Então, eu decidi que eu não ia esperar mais e comecei a investir em cursos, estudos e na prática intensiva para aprimorar minhas habilidades. E eu fiquei chocada ao perceber que esse conhecimento está presente até na Bíblia, em Eclesiástico. Escrito o seguinte: comprem instrução, mesmo que sejam com muito dinheiro, pois com ela vocês vão ganhar ouro em abundância. E eu testemunhei isso em minha própria jornada. Após investir em conhecimento para o meu crescimento tanto pessoal quanto profissional, a minha mente expandiu de forma inimaginável. E foi nesse período que eu reestruturei todo o meu atendimento. Comecei a oferecer um serviço totalmente diferente, deixei de oferecer um serviço básico e comecei a oferecer um serviço de tratamento e cuidados dedicados às sobrancelhas, elevando o valor do meu trabalho e reconhecendo minha profissão como algo de grande valia. E agora eu vou compartilhar com você como você pode também implementar isso no seu trabalho nos próximos minutos. Mas, primeiramente, vamos entender que, embora sobrancelhas artificialmente desenhadas tenham sido uma tendência, essa abordagem está rapidamente se tornando ultrapassada. A conscientização sobre métodos mais naturais que preservem a saúde e a beleza das sobrancelhas está crescendo. Inúmeras pessoas, incluindo celebridades, influenciadores, estão adotando esse novo conceito, deixando para trás formas quadradas, retas e pouco naturais. E o que realmente significa criar sobrancelhas naturais? Quando falamos sobre isso, estamos nos referindo à preservação da estrutura autêntica das sobrancelhas do cliente. Eu vejo muitas pessoas se autodenominando especialistas em naturalidade, mas quando examinamos seus trabalhos, são praticamente idênticos. Engrossam um pouco aqui, alegam usar um design estratégico, porém seguem o mesmo padrão para todos, o que não representa diferenciação alguma. No verdadeiro método, você aprende a desenhar seguindo o mapa natural das sobrancelhas. Isso significa projetar linhas específicas de acordo com a estrutura óssea e os padrões de crescimento naturais de cada cliente. Compreender esse sistema real de design, que se baseia na natureza já cuidadosamente definida geneticamente, é essencial para alcançar o potencial máximo nos resultados de tratamento de crescimento, de reconstrução ou recuperação, seja lá como dizem. E não há um molde fixo. Cada formato de sobrancelha é e deve ser único. Se você nota diversas sobrancelhas semelhantes, isso indica uma padronização, uma tentativa de rotular um formato. Muitas pessoas seguem esse caminho, mas para mim não deveria existir um molde padrão, pois todos nós somos indivíduos únicos e exclusivos. Entretanto, o que existe são padrões naturais de crescimento, que são compartilhados por todas as pessoas. E compreender esses padrões facilita a criação das sobrancelhas, mas não significa impor um formato único a todos. Após inúmeros atendimentos, pude observar as configurações naturais das sobrancelhas,
e as categorizei como 3Ps. Todos nós temos uma anatomia natural das sobrancelhas. Pressione e afunde os dedos, assim, ó, em cima das sobrancelhas, para você sentir. Você vai sentir uma estrutura diferente do restante do seu rosto. Essa região aqui, ela é bem dura e firme. Por quê? É devido à presença de arcada óssea. Cada sobrancelha segue uma arcada óssea natural. E ao acompanhar esse contorno, esse formato da arcada óssea, a gente respeita também o formato original das sobrancelhas do cliente. Observe comigo essas sobrancelhas. Aqui vou mostrar brevemente como eu analiso a estrutura de uma sobrancelha na hora de usar ali o mapa da natureza. E utilizando a minha metodologia de configuração 3Ps, que significa pontos, posicionamento e potencial de crescimento, fica muito mais fácil de analisar a estrutura natural das sobrancelhas de acordo com a estrutura e estrutura óssea real de cada indivíduo. Primeiramente, a gente vai ter os pontos essenciais, que são divididos em 3 partes, no qual a gente tem 3 pontos principais. E a gente tem uma sobrancelha dividida em início, meio e fim. Esses pontos são pontos essenciais na hora de criar um projeto, porque através deles a gente consegue ter uma referência melhor de onde inicia e termina uma sobrancelha. Agora, sobre o posicionamento, cada indivíduo tem um posicionamento de sobrancelhas, pode ser mais reto, mais inclinado, levemente inclinado ou super inclinado. Então, isso vai depender da estrutura óssea, né, aqui que eu mencionei, da arcada óssea de cada pessoa. E isso é importante a gente identificar também para não retirar de forma errônea as sobrancelhas ali naturais, que tem uma estrutura natural do próprio cliente. Depois vamos para a parte de potencial de crescimento, que eu acho uma das partes mais importantes, no qual a gente analisa ali o potencial máximo de crescimento daquelas sobrancelhas. Aqui, por exemplo, eu vejo vários fios curtos, isso já me dá referências de que essas sobrancelhas falta pelos ali, vejo pelos espaçados em muitos lugares, e através do potencial de crescimento a gente consegue analisar quanto a gente deve preservar daquelas sobrancelhas. Por quê? Porque aqui, pela ausência de pelos, talvez fique difícil de você entender aonde você deve iniciar ali a preservação dos pelos para fazer o tratamento. E a gente sabendo identificar esse potencial de crescimento, facilita muito o seu trabalho. Aqui a gente percebe que os pelos não têm caimento, não tem um caimento, então isso já me dá, é um dos indícios do potencial de crescimento. Aqui também só temos camadas de pelo central grossos, então tá faltando camadas de pelos aqui. Então é várias coisinhas que a gente vai analisando, que eu aprofundo dentro lá da configuração dos 3Ps, para saber analisar uma estrutura real, um mapa real de uma sobrancelha, e assim a gente ter o resultado máximo de uma sobrancelha preenchida e volumosa. Esse aqui é o resultado que a gente já conseguiu com o tratamento modo sobrancelhuda. Depois de fazer o projeto de design de acordo com o mapa natural das sobrancelhas e fazer o tratamento de protocolo sobrancelhuda. Olha o potencial de crescimento dessas sobrancelhas que estava sendo totalmente destruídas e danificadas. Agora, outro ponto crucial para alcançar um design natural é dominar o tratamento de sobrancelhas. Por quê? É raro encontrar sobrancelhas que não foram excessivamente modificadas, mal delineadas ou moldadas por medições antigas. Então, lembra das sobrancelhas finas das mulheres nas décadas de 80, 90? Ainda que tenha evoluído muito aí
esse formato, muitas ainda não conseguiram manter sua estrutura real, perderam sua estrutura real. Por isso, cerca de 95% das mulheres necessitam de protocolo de tratamento para recuperar ou recriar suas sobrancelhas, porque aquele modelo ele foi sendo transmitido por várias décadas, acabando modificando, estragando mesmo a estrutura natural da sobrancelha de várias pessoas. E essa necessidade, ela se torna uma oportunidade para você oferecer a solução aos clientes. É aqui que a gente chega na parte mais importante. Porque essas técnicas, elas vão nutrir, fortalecer e estimular o crescimento dos fios, proporcionando uma solução completa para cliente. Eu apresento para vocês o protocolo modo sobrancelhuda. O que é o protocolo modo sobrancelhuda? É um tratamento de crescimento para recuperar, estimular e fortalecer os fios, assim conseguindo restaurar, recriar ou melhorar sobrancelhas que desejam ser mais volumosas, mais preenchidas e mais saudáveis. Aqui está o ciclo de tratamento do modo sobrancelhuda e ele é comparável a uma plantação. Quando plantamos uma semente, avaliamos o terreno adequado para o seu desenvolvimento. Depois preparamos a terra, adicionamos os nutrientes para fortalecer seu crescimento. Então cuidamos dela diariamente para que cresça forte e saudável, resultando em frutos, certo? O segundo passo aqui é o ciclo de germinação. É aqui que a gente vai atender os requisitos necessários para que aquela semente, aquele fio se desenvolva. Então aqui a gente vai fazer mecanismos, a gente vai fazer ações que vão ajudar a permear os ativos a terem requisitos necessários para o pelo desenvolver. Então, o modo sobrancelhuda, ele age de forma análoga a esse exemplo que eu citei. Aqui, por exemplo, no primeiro passo do ciclo sobrancelhuda, a gente tem a análise da terra fértil. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai plantar uma semente, qualquer coisa que seja em uma terra, você vai plantar em uma terra cheia de pedregulhos, de calçamento, ou cheia de espinho, não. Ali tem que ter uma fertilidade para que a terra, para que a plantação se desenvolva, certo? Então a mesma coisa acontece com as sobrancelhas. A gente tem que ver se ali há possibilidade de nascer um folículo, se tem realmente um folículo ativo. E também a gente vai fazer, nessa fase, um mapa da natureza, de acordo com a estrutura real das sobrancelhas da cliente. Porque é assim a gente vai conseguir deixar condições favoráveis para que esse fio se desenvolva, para que essa semente se desenvolva. O segundo passo é a germinação. Tem que ter ali no local requisitos para que aquele fio se desenvolva, para que aquela semente se desenvolva. No terceiro passo, a gente vai adubar. Quando a gente planta alguma coisa, não sei se vocês já viram, aí até mesmo nossas avós, nossas mães jogam casca de banana, jogam ovo assim na horta, né? Por quê? Eles estão ali adubando aquela plantação, porque aquelas substâncias têm nutrientes que vai ajudar com que a horta se desenvolva, né, que fica crescida, bonita. A mesma coisa aqui com os fios, a gente vai adubar eles através de protocolos estimulantes. Protocolo estimulante. Vou mostrar aqui para vocês aqui os nossos protocolos estimulantes do modo sobrancelhudo. A gente vai ter ali, depois de fazer os mecanismos, né, para permeação, que é uma esfoliação, uma alta frequência e tudo mais, a gente vai passar para os estímulos, para adubação, através de chá terapia, através de argiloterapia e oleoterapia. Esses estímulos vão dar o que? Nutrientes, vitaminas, um gás para que aquele fio se fortaleça e se desenvolva. Depois, a gente vai passar para o ciclo de
cultivação, que é a hora ali de cuidar, os teus cuidados diários com plantação, com a horta. A gente não tem que regar, a gente não tem que todo dia ali estar dando um cuidado com o que plantamos. Com os fios é a mesma coisa. A cliente vai levar produtinhos para casa para ela estar cuidando dia a dia, diariamente, regando esses fios para que eles sejam cada vez mais fortes, nutridos, saudáveis e se desenvolvam. Depois, o passo 5 é a hora da maturidade, é quando a gente atinge o estágio final, o resultado final. Né? A hora ali que a plantinha já desenvolveu por completo, é a hora ali que o fio se desenvolveu por completo. E aí a gente consegue colher os resultados do que a gente plantou desde lá o início. E aí depois é só manter os cuidados de acordo com a necessidade de cada cliente para que elas continuem com as sobrancelhas preservadas, bonitas e saudáveis. E por que o protocolo estimulante funciona? Por que eles conseguem entregar bons resultados? Nossa pele ela atua como uma esponja, absorvendo tudo que aplicamos nela para dentro do nosso corpo. Desde pomadas até cremes, tudo tem um caminho para a nossa corrente sanguínea. Os pelos, em particular, eles têm uma base na derme. Derme é uma camada da pele, da nossa pele, e sua base fica lá. E são particularmente receptivos. Ao combinar cuidados preciosos, mecanismos eficientes e substâncias estimulantes poderosas, podemos influenciar diretamente nos folículos pilosos e impulsionar o crescimento capilar. Se você não puder investir em todo o protocolo de uma vez, pode começar um a um e expandir com o tempo. A garantia é que qualquer um desses passos te trará resultados iniciais. E por que eu dou preferência pelos produtos naturais? Porque, ao contrário de substâncias como minoxidil, finasterida, entre outros, contido em diversos produtos e sérums, eu escolho não arriscar minha carreira com essas opções. Por quê? Porque eles possuem diversos efeitos colaterais e, além disso, não lidam verdadeiramente com a raiz do problema. Eles disfarçam temporariamente, prolongando a fase de crescimento do fio. E ao invés de fortalecer e tratar o bulbo capilar. Mas, por outro lado, as substâncias naturais, elas são verdadeiras aliadas para cuidados eficazes, muitas vezes subestimados por falta de compreensão sobre a sua utilização adequada. Você já parou para pensar de onde que vêm as fragrâncias, vitaminas, nutrientes e as substâncias que utilizamos em cremes e cosméticos? É simples. Elas vêm das plantas, dos óleos e dos extratos que essas plantas liberam. Mas qual que é a grande diferença entre usar o produto puro e utilizar apenas o cosmético? A diferença está na concentração mais potente e nas propriedades mais preservadas dos produtos puros. É essa potência que nos permite alcançar resultados verdadeiramente satisfatórios. E a maioria dos produtos industrializados é repleta de misturas e contém apenas pequenas quantidades dessas substâncias maravilhosas. Isso acontece para que os produtos não se tornem excessivamente caros para os consumidores. Mas, no entanto, é justamente essa diluição que compromete a eficácia, do produto. E quando optamos por utilizar substâncias naturais e puras, a gente está acessando o potencial máximo desses elementos. A concentração mais elevada e a integridade das propriedades naturais oferecem resultados mais expressivos, algo que muitas vezes falta nos produtos industrializados, que sacrificam a qualidade em prol da acessibilidade financeira. Agora, imagine esta situação. Ao adotar o modo sobrancelhuda, supondo que você comece com o mínimo de produtos e cobre no mínimo R$60 por sobrancelhas, atendendo uma cliente por dia de segunda a sexta, então 60 vezes 5,
R$ 300. Isso totaliza, vezes 4 semanas no mês, isso se totaliza em R$ 1.200 por mês. Agora, imagine atender 5 clientes de segunda a sexta, vezes 4 semanas, totalizando no mês aí R$ 6.000 por mês. Esses são exemplos conservadores, considerando que existe pessoas com crenças limitantes e que impedem elas de cobrarem mais. Como a ideia, por exemplo, de viver em cidades pequenas ou não ter um espaço sofisticado. Porém, com o desenvolvimento da mentalidade, você perceberá como superar essas limitações gradualmente, se esse for o seu caso. E você pode cobrar de R$60 a mais de R$150 por tratamento de sobrancelhas, de acordo com os investimentos que você fará ao longo do tempo. Além disso, ensinarei como manter esses valores mesmo após atingir um estágio avançado. Os cuidados com as sobrancelhas, elas não precisam ser à parte, é simplesmente o propósito do profissional saber o que é melhor para o cliente, oferecendo sempre o crescimento e o estímulo dos fios. Então, não vai ser necessário captar novos clientes constantemente para aumentar sua receita, porque você aprenderá a oferecer trabalhos complementares e contínuos, mesmo após o modo sobrancelhuda se encerrar, mantendo assim o valor total dos seus atendimentos, pois as sobrancelhas sempre necessitarão de cuidados para se manterem bonitas ao longo da vida, assim como nossa pele, cabelos. A vida é um ciclo, né? Ela está sempre em transformação e com nossas sobrancelhas não poderia ser diferente. Agora vem comigo que eu vou mostrar como eu implemento o protocolo modo sobrancelhuda, desde a preparação de pele até os cuidados finais, e vou demonstrar como você já pode implementar a partir de hoje algumas práticas que serão significativas aí no seu atendimento. Aqui já foram feitos o design e a coloração. Agora a gente vai dar início ao procedimento de tratamento modo sobrancelhuda. Eu estou aplicando aí um shampoozinho, no qual eu coloco ingredientes e eu chamo de shampoo bomba, porque esse shampoo ele já promove a saúde capilar do fio e já prepara a pele, removendo as sujidades mais superficiais, matando ali as bactérias, vírus, para a gente iniciar o tratamento, né, já com a pele limpa e segura, livre de micro-organismos. Pode também já estar iniciando aí com um shampoozinho neutro, um shampoozinho mais suave, que não agrida a pele. Só de começar a praticar isso nos seus atendimentos já vai fazer um grande diferencial, porque essa movimentação com as escovinhas, essa higienização, já vai estimulando o crescimento do fio. Agora eu vou utilizar a autofrequência. Apesar de ter vários benefícios para a saúde capilar da pele, a gente vai utilizar ele principalmente como objetivo de estimulação da corrente sanguínea. Não sei se vocês sabem, mas as nossas células, elas têm uma certa eletricidade. Essa conexão eletromagnética da autofrequência com as nossas células vão fazer uma agitação ali no local e um direcionamento do fluxo sanguíneo. É como se você, por exemplo, estivesse em uma festa, aí tá todo mundo disperso, tá todo mundo desconcentrado, conversando, e aí, sabe aquele momento em que o cantor entra e começa a cantar, dar um show no palco, todo mundo para assistir ele? É exatamente isso que acontece quando a gente direciona o fluxo sanguíneo para o local. Então, todo o nosso sangue que está circulando ali pelo nosso corpo de forma normal, né, no caminho normalizado dele, é como se ele parasse e pensasse, o que está acontecendo ali naquela região? Vamos dar atenção, vamos lá ver o que está acontecendo. E é isso que ele faz. E quando
leva essa circulação sanguínea para determinado local, o que tem no sangue? Tem minerais, tem vitaminas, tem nutrientes e isso promove o crescimento dos fios. Agora eu preparei um esfoliante natural com cristais para a gente fazer uma limpeza mais profunda, para remover a barreira protetora da pele. A nossa pele tem várias barreiras protetoras e essa primeira camada a gente vai tentar afinar ela, que é o nosso extrato córneo, porque com ela afinada a gente consegue permear melhor os ativos que a gente vai aplicar após. Para iniciar, para começar já a incrementar aí nos seus atendimentos, você pode comprar um esfoliante pronto. Ele também já vai ajudar a fazer uma limpeza mais profunda e ativar a circulação dessa forma se você fizer com a escovinha, porque isso vai fazer uma esfoliação mais potente, um pouquinho mais agressiva. A pele da cliente às vezes fica até um pouquinho vermelhinha. É claro que a gente tem que fazer movimentos um pouquinho mais agressivos, mas sem machucar. Mas você já pode fazer isso com o esfoliante que você encontrar. Gosto de preparar o meu próprio esfoliante porque ele não vai conter ingredientes tão tóxicos quanto os comprados já industrializados. Então, ali não vai ter uma permeação de substâncias que eu não quero na pele da cliente ou até mesmo ficar competindo com os ingredientes que eu realmente quero que permeie ali na pele da cliente. Agora é hora do nosso chá terapia. Um momento super importante e ao mesmo tempo relaxante para a cliente. Eu preparei um blend de chás com ingredientes, substâncias escolhidas a dedos para ajudar na circulação sanguínea também e ajudar na estimulação dos fios. Então eu mergulhei essa gazinha na preparação do nosso chá e eu coloco ali por cima do nosso esfoliante. Então, esse blend de chás que eu preparo, ele tem substâncias como cafeínas, que é super estimulante, vitaminas, tem substâncias que convertem hormônios que têm a ação ali de produzir a queda do fio. Então, todos esses ativos ali vão permear ali nos poros, nos ósteos dos pelos. E sem falar que a água morninha ali no local da cliente, até para esse objetivo que eu deixo o esfoliante, ele vai ajudar a remover mais as células mortas. A água morna ela ajuda a desprender as células mortas, facilitando a liberação de substâncias tóxicas, sujeiras, restos de produto que possa conter ali na pele. Eu não sei se você já reparou, quando a gente toma banho e tá com aquelas pelinhas descamando nos lábios, se você tenta arrancar sem passar por um banho, né, onde que tem ali um vapor, você acaba machucando, danificando a pele. E quando você tá ali em contato com a água morna, só de você esfregar os seus lábios, remove aquele tanto de pelezinhas mortas, célulazinhas mortas. Por isso que facilita ainda mais a permeação dos ativos quando a gente faz esse processo. Agora, a gente vai utilizar a argiloterapia e a oleoterapia juntos, aliados. A argila, ela tem várias funções, desde a hidratação, nutrição, desintoxicação. Isso vai depender do tipo de pele que a cliente tem para a gente escolher a argila. Mas já vou te dar uma orientação aqui, se você não tem entendimento nenhum sobre a argila, você pode comprar a argila branca, porque ela serve para todos os tipos de pele. Se você não tem conhecimento sobre a argila, você já pode começar utilizando a argila branca nos seus atendimentos, que ela já vai fazer um excelente papel nos fiozinhos das sobrancelhas das suas clientes. Argilas
tem minerais e compostos orgânicos que vão fazer uma troca de substâncias ali com a pele, ou seja, retirar coisas ruins da pele e colocar coisas boas. E a oleoterapia, a gente vai utilizar ali substâncias específicas que são muito potentes, tá? Muito potentes, são substâncias concentradas, os óleos, e tem várias propriedades estimulantes, calmante, bactericida, ou seja, tudo de bom pro pelo. E para finalizar, eu estou aplicando aqui a nossa poção mágica. São substâncias combinadas para potencializar ainda mais o crescimento dos fios. Depois eu adiciono esse papel filme, ocluo essa região para permear ainda mais esses produtos e finalizo com um corretivo e uma pastinha de sobrancelha. Em nenhum desses passos é usado medicamento, é usado substâncias agressivas, nocivas para a pele. O meu protocolo é totalmente natural, porque as contraindicações são muito menores, os problemas, os riscos para nós profissionais é muito baixo. Por isso, eu sempre escolho priorizar a saúde da cliente em primeiro lugar. Você precisa investir muito, começar com todos esses equipamentos, produtos que eu citei aqui? Não. Mais uma vez, eu afirmo aqui que com alguns passos você já pode conseguir bons resultados e ao longo do tempo, assim que você puder, já ir investindo em todos os passos, porque aí sim você vai ter um resultado estrondoso. E não bastasse tudo isso, além de ter técnicas exclusivas que abrangem desde o básico ao avançado para dominar a arte de criar sobrancelhas preenchidas, volumosas e naturais, o meu treinamento oferece ainda podcasts abrangendo uma variedade de temas relacionados às sobrancelhas, uma consultoria inicial ao vivo para orientar você no planejamento da sua carreira, aulas ao vivo mensais para revisão e correção dos seus trabalhos realizados, garantindo aprendizado prático e contínuo. Só não progride se não quiser. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que pode estar te impedindo de alcançar o sucesso como designer de sobrancelhas? Às vezes é o medo que se coloca no caminho. É confortável ficar na zona de conforto, mas quando a gente percebe que a gente está nesse espaço, nossos sonhos permanecem como meros desejos, sem se transformarem em realidade. E o novo pode gerar muitas dúvidas, o medo acaba atrasando o nosso progresso. E quando as oportunidades passam, não há mais como voltar atrás. Talvez o medo se manifeste de várias formas. É o medo de não aprender o suficiente, o medo de falhar, medo de tentar algo novo, medo de abandonar um emprego estável ou medo de perder realmente o dinheiro. Mas se você hesita em investir em um treinamento valioso que poderia impulsionar sua carreira, talvez você precise repensar no seu comprometimento com o próprio crescimento. Às vezes o medo de arriscar um valor que talvez seja menos do que gastamos em roupas ou lazer pode ser um sinal de resistência à evolução, de que você esteja deixando seu crescimento para segundo plano. Ah, mas eu tenho medo de fracassar, de não ter clientes. Esse pensamento é comum, mas lembre-se, ninguém nasce como uma especialista. Pergunte a qualquer designer de sucesso como eram seus primeiros trabalhos, todos cometem erros. Reconhecer que a evolução é gradual, buscando ser apenas 1% melhor a cada dia, é fundamental. As grandes transformações, elas começam com pequenas ações acumuladas ao longo do tempo. Sempre penso na analogia do bambu chinês. O seu crescimento, ele é principalmente subterrâneo. E após anos abaixo do solo, ele aparece
e atinge uma altura de 25 metros. Assim é o aprendizado persistente. Mesmo quando os resultados parecem mínimos, o crescimento está acontecendo, muitas vezes invisível aos olhos, até que ele alcança alturas surpreendentes. Ah, mas aí você pode estar pensando que um curso presencial é melhor, mas considere os benefícios de um curso online. Acompanhamento constante por um período mais longo, sem custos adicionais com transportes ou lanches, aprendizado no seu ritmo e horário, além da capacidade de revisar o conteúdo quantas vezes for necessário. Ah, Valquíria, mas eu moro em uma cidade muito pequena e as pessoas já reclamam do básico. Eu também já escondi atrás dessa desculpa. E é hora de redefinir a sua percepção de valor, porque é você quem constrói essa percepção e não apenas o público ao seu redor. Eu já vi muitas mudanças acontecerem para mim e também para muitas pessoas que estão caminhando comigo nesse projeto. E eu quero que isso também aconteça com você. E a jornada para o sucesso pode começar com um passo, mesmo que pequeno, em direção à superação do medo e ao compromisso com o crescimento pessoal e profissional. E além disso, você receberá 4 bônus exclusivos. Você vai receber uma aula de automaquiagem para aprimorar sua imagem pessoal de forma natural, leve e sofisticada. Você vai receber uma planilha de precificação automática para facilitar a definição dos valores dos seus procedimentos, garantindo assim a lucratividade sem preocupações. Uma aula também com orientações de gestão financeira para você organizar suas finanças, tanto pessoais quanto empresariais, impulsionando sua trajetória profissional. E também uma aula especial sobre prestação de serviços de alto valor, permitindo que você encante e fidelize clientes com excelência no seu atendimento. Então, se você busca esses benefícios para a sua vida, ser uma designer de alto valor, uma especialista em sobrancelhas naturais, quer estabelecer preços justos e lucrativos, conquistar reconhecimento, desfrutar de flexibilidade de horários, ter mais tempo e qualidade de vida e, especialmente, não se esforçar excessivamente para garantir um bom salário, eu convido você a clicar no link abaixo e se inscrever agora mesmo. Ao fazer isso, você terá acesso imediato ao treinamento modo sobrancelhuda. Para concluir, uma frase que eu carrego comigo: ninguém opta por rastejar quando possui impulso para voar. Eu espero que faça essa escolha e saiba que será muito bem acolhida.